Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadoras. Eh, Convido a todos para essa audiência pública. Convido também o Ademir Alves Valente, contador da Prefeitura Municipal, para que faça parte da mesa aqui, né? Respeitosamente solicito aos presentes que desliguem seus aparelhos celulares ou ponham no modo silencioso. Informo que a audiência pública será transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara e disponibilizado ao término no canal do YouTube da Câmara também. Neste momento, declaro aberta a audiência pública, que discutirá sobre os projetos de lei 772/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2022 e da outras providências, originado da mensagem 028/2021, procedentes do Poder Executivo. O edital de convocação da audiência pública foi publicado no site eletrônico e redes sociais da Câmara e será obedecida às regras do presente edital. Informo que estamos obedecendo todas as medidas de prevenção em relação ao Covid e, neste momento, passo aos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Maicon Luiz Schmidt. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadora, seu Ademir Valente, Carol. Informo que na segunda-feira, no dia 13/9, após a sessão ordinária, com a presença dos vereadores e vereadoras, presidente da Câmara, foi discutido, o jurídico também, doutor Jonas, foi discutido o projeto de lei que tema a audiência pública de hoje. Até presente da data foi apresentada nenhuma emenda. No prazo para apreciação e devolução da LDO até o dia 15 de outubro, conforme previsto na lei orgânica. Esclareço também, haja organização na audiência, será respeitadas as ordens do escrito para as perguntas, respeitando os assuntos objetivos. Passo a condução dos trabalhos ao contador da Prefeitura, seu Ademir Valente, que apresenta o presente projeto na revisão e discutido. Aberto. Pode começar, Ademir? Sim, boa noite a todos. Lembrando que essa apresentação eu estou fazendo a convite, né, do Legislativo, que a gente já fez por parte do Executivo essa mesma apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí o Legislativo solicitou a minha presença para fazer a apresentação, né? Lembrando que é de responsabilidade do Legislativo, porém com a participação do contador da Prefeitura, no caso eu, né? Para esclarecer algumas dúvidas e apresentar o que foi proposto pelo Executivo. Lembrando também que na audiência passada que discutimos sobre a LDO, também tratamos da lei orçamentária anual, até para evitar que se faça mais uma audiência pública, né? Obviamente que se tiver alteração da LDO, também haverá necessidade de se fazer uma nova audiência do Executivo para apresentar a lei orçamentária anual. Caso não haja nenhuma alteração na lei de diretrizes orçamentárias, então já fica também a lei orçamentária anual dispensada de fazer audiência, porque a gente já apresentou os itens de despesa naquela data da apresentação da lei de diretrizes orçamentárias, dos anexos do plano de trabalho, né? Então, caso haja alguma alteração na discussão aqui no Legislativo, a gente precisa fazer uma nova audiência. Lembrando também que essas metas que nós estamos estabelecendo nessa lei de diretrizes orçamentárias, nós vamos estar avaliando elas o ano que vem. E esse mês agora ainda temos uma audiência para avaliação do cumprimento das metas fiscais de 2021, que deve ser realizada até dia 30 de setembro, ainda está para ser agendada. Então, temos mais uma audiência para discutir sobre as metas fiscais até o segundo quadrimestre de 2021. Tá? Então,
Vocês vão ter bastante audiência aí pela frente, né? Como falei, então, essa apresentação já foi disponível até no site, então a gente só vai passar rapidamente os valores, porque não houve alteração. Disposição teórica, vamos passar. Lembrando que a Lei de Diretriz Orçamentária, ela é abrangência anual, assim como a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é extraída do PPA, né, do Plano Plurianual, que a gente já tratou também aqui em audiência pública e foi aprovado pelo Legislativo para o quadriênio 2022 a 2025. Então, agora, a gente só tira a fatia lá do ano de 2022 e trabalha agora na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando também que usamos como parâmetros, tanto para o PPA como para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma inflação de 3,78% prevista para o ano que vem e um crescimento econômico de 2,20%, total de 5,98%. Essa expectativa de mercado do relatório de mercado do Boletim Focus do Banco Central do dia 11 de junho de 2021. Tá? Então, esses são os índices que nós utilizamos tanto para o PPA quanto para a LDO e LOA. Aqui a gente traz quais são os índices de retorno de retorno do FPM, como que a gente faz os cálculos, né, com base no que a gente extrai os cálculos do FPM, de retorno do Fundo de Participação dos municípios. Então, até 10.188 habitantes, o coeficiente de retorno do Fundo de Participação dos municípios é 0,6, então Laurentino está dentro desse coeficiente. Esse coeficiente ele é extraído junto com a base da população, então para 2021 nós temos um índice de 0,198544 de retorno do Fundo de Participação dos municípios, né? Para o ano de 2022 ainda não tem disponível, então a gente utiliza o que está se arrecadando agora, os últimos 3 anos do que foi arrecadado e faz uma previsão para 2022 com base também no aumento naqueles índices que a gente tratou aqui na frente, né, de inflação e crescimento econômico. A variação desse fundo de participação dos municípios aqui de Laurentina vem caindo ano por ano. Tá? Mesmo assim, ainda estamos arrecadando a cada ano mais do que o ano anterior de fundo de participação dos municípios. Essa divisão do bolo tributário que a gente sempre traz aqui para apresentar. De tudo que se arrecada no país, né, 58% fica para a União, 18% volta para os municípios e 24% fica com os estados. A divisão para 2021, a previsão de distribuição por região, 49% de tudo que se arrecada é para ficar no Nordeste, no Norte 29%, no Sudeste 7,69%, Centro-Oeste 9,14% e Sul 5,06%. Isso para os estados, né, que os municípios não entram aqui, esse é o retorno para os estados. Então fica assim, o Norte e o Nordeste com praticamente 70% de toda a arrecadação desse valor que volta aqui, do 24%, né, que retorna para os estados. O Norte e o Nordeste ficam com praticamente 70% desse percentual, daquela fatia ali. Aqui também é para conhecimento, quem gostaria de depois pesquisar, quiser olhar na nossa, que vai ficar disponível tanto na Câmara quanto já está disponível na Prefeitura, também no site da Prefeitura, quanto que cada estado tem arrecadado de impostos e quanto que tem recebido de retorno. Isso aqui é por estado. Tá? Os estados do Sul sempre arrecadam mais do que recebem de volta. Laurentino, também nós temos um índice que dá o retorno do ICMS. Antes nós tratamos do FPM, agora nós vamos tratar do ICMS. O nosso retorno para 2022 é um índice de 0,12111. Então nós tivemos um aumento de 5,7% em relação ao nosso retorno do ano anterior. Nós vamos ficar em 12º na região da MAV em termos de retorno de ICMS. Depende de como que vai se dar a arrecadação lá em 2022. Lembrando que a base do valor adicionado, que a gente chama para ter esse índice aqui, é a base de 2020. Então, todo o valor adicionado de 2020 gerou um índice que vai dar o retorno para nós em 2022. Tá? Esse valor adicionado, para vocês saberem de onde que a gente extrai ele. Então, as empresas de tributação normal, ela tem as notas de saída e as notas de entrada. Essa diferença vai para o valor adicionado. Tá? Então, no caso, se
tiver 1.000 de saída e R$ 900 de entrada de nota fiscal, R$ 100 vai para o valor adicionado. As notas fiscais de produtor rural, 100% vai para o valor adicionado, para depois gerar esse índice, né? E as empresas do Simples Nacional, 32% da receita bruta de venda de mercadorias vai para o valor adicionado. Tá? Então, aqui a gente nota que quanto mais nota de fiscal de produtor rural emitir, né, mais vai contar para o nosso valor adicionado e mais retorno de ICMS nós vamos ter. Eu vou passar aqui, que é o retorno de ICMS de Laurentino, de janeiro a julho. No ano 2020, nós tivemos, as empresas do município pagaram 13 milhões de ICMS e retornou ao município 6.511.000. Então, quanto mais aquele índice nosso aqui de valor adicionado, né, for maior, a tendência é sempre o retorno também ser maior aqui, né? Então, as empresas, não é pelo que as empresas pagam de ICMS, e sim pelo que emite de nota fiscal. E de janeiro a julho de 2021, as empresas recolheram 8.116.000 e retornou a Laurentino 4.714.000, uma diferença de 3.400.000 em relação ao que foi pago, né, que acabou ficando para o Estado ou para os municípios. Só lembrando aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei, que o Estado, né, ele fica com 75% de tudo que se paga de ICMS, o Estado fica com 75%, e 25% volta para os municípios, né, e Laurentino, desse valor a cada R$ 1.000, por exemplo, Laurentino recebeu o ano passado, 2019, ano passado, 0,37 centavos a cada R$ 1.000 de imposto pago em Santa Catarina. Voltou para nós. Aqui está um modelinho de cálculo, como a gente chega nesses valores, tá? Mas não vamos... Ó, total arrecadado de ICMS no Estado no ano 2020. E esse valor ficou com o Estado, de 19 trilhões, acredito que é o valor, né? 14 ficou com o Estado. E os outros 4 voltaram para os municípios. Laurentino, em 2019, era o 5º município da região que mais pagava ICMS. E agora, em 2021, ele está em 8º, né? Tem mais municípios que estão pagando um pouquinho mais de ICMS do que Laurentino. Então, o 8º maior contribuinte de ICMS da região da MAV, nesse ano de 2021. O nosso valor adicionado, aqui está a representação, né? Então, a indústria representa essa parte vermelha, o comércio é o amarelo, o setor de serviço, esse roxinho, e o verde é a agricultura. O setor agropecuário, ele participa com praticamente 15% do nosso valor adicionado, enquanto que a indústria e comércio, 57%, transporte e serviços, 10%, e as empresas do Simples Nacional representam 16%, quase 17% do nosso movimento econômico. Isso o ano base de 2018, que 2019 ainda não estava disponível aqui só o crescimento, mas não tinha os índices ainda de participação de valor adicionado, não estava fechado, por isso que eu não trago aqui, trago de 2018. Embora dá para ver que a indústria já deu um salto aqui em 2018, cresceu um pouquinho mais a indústria de movimento, né? Então isso vai repercutir aqui, a indústria provavelmente vai aumentar essa participação aqui. O nosso orçamento, nossa lei orçamentária, né, a LDO e o orçamento, elas têm que ter um equilíbrio, né? Então, o que você prevê você vai estimar uma receita e vai fixar a despesa. Então, a receita ela é prevista e a despesa ela é fixada. Tá? Esses são os termos técnicos que a gente utiliza, né? E ela tem que ser, a receita prevista não pode ser maior do que a despesa e nem a despesa pode ser maior do que a receita. Elas têm que ser igual. Então, se tem uma receita prevista aqui de 35.464.800, nós vamos ter que alocar todo esse valor aqui em despesa, né? Não vamos poder fazer aqui um orçamento de uma despesa de 40 milhões, sendo que nós temos uma previsão de 35 milhões previsto de arrecadação. Claro que se sobrar recurso desse ano, por exemplo, vamos dizer que sobra aí uns 1 milhão, por exemplo, em caixa, e nós tínhamos previsto 35 milhões de despesa para o ano que vem, vamos dizer que nós arrecadamos todos esses 35 milhões,
O município pode gastar 36 milhões? Pode, que sobrou esse 1 milhão, vai suplementar, né? Vai aumentar a despesa por conta dessa fonte, que é um superávit do exercício anterior. Daí ela vai aumentar. Nesses casos, ela pode aumentar. Então, o nosso orçamento, impostos, a nossa previsão de receitas para 2022, impostos, taxas e contribuição de melhoria, 5.524. Receitas de contribuições, 650 mil, que é a COSIP. Receita patrimonial, 41.900, que é a receita de aplicação financeira e também de locação de imóveis do Poder Executivo. Receita de serviços, 111 mil. Transferências correntes, onde entra FPM, ICMS, IPVA, ITR, essas receitas que a gente recebe do Estado e da União, 29.243. Outras receitas correntes que não se enquadram nessas de cima, 95 mil reais. E transferências de capital, que são a parte de investimentos previstos através de convênios e emenda parlamentar, 4.150. Tem uma dedução prevista de IPTU de 350 mil, no caso, diminui desses 5.524. E uma dedução para o Fundeb de 4 milhões, que é também descontado desses 29. Então, seria uma receita líquida de 25 milhões de transferências correntes, por exemplo. Essa receita, transferência de capital, aqui ela está prevista em 4 milhões, porque tem uma construção no Centro de Educação Infantil, uma clínica de fisioterapia e também de pavimentação de rua, são os valores que mais agregam aqui, que chegam a esse valor de 4.150.000. Tá? Aqui no nosso mapinha, aqui, nosso gráfico, dá para ver que 73% são das transferências correntes, ou seja, o município depende exclusivamente do Estado e da União naqueles repasses que o município tem direito, né, de ICMS, FPM, IPVA, ITR, IPI, que são as principais. Então, o município depende dessas receitas. E 13% a 14% são receitas próprias do município. Essa fatiazinha aqui, que é a receita gerada aqui dentro do município e fica aqui, né? IPTU, ITBI, ISS, que é Imposto sobre Serviço, ITBI é a transmissão de bens intervivos, no caso, quando a venda de imóveis dentro do município, né? Então, o município acaba arrecadando. Imposto de renda também, algumas retenções ficam já no município. Essas são as principais. E algumas taxas, né, que são cobradas, taxas do poder de polícia, como taxa de vigilância sanitária, taxa de alvará, então entram também aqui. Essas amarelinhas, como eu disse, são as receitas próprias do município, né? IPTU, previsão de 1.400.000, imposto de renda 720 mil, ITBI 700, ISS 1 milhão, taxa de limpeza pública 480, contribuição de melhoria 300, taxa de alvará de localização 200, taxa de alvará sanitário 667, taxa de prevenção contra sinistros 40 mil reais, que é dos bombeiros, e outras receitas tributárias 267, que não quis detalhar mais aqui, né? A COSIP 650 mil, receita patrimonial 41.900, receita de serviços 111 mil, FPM, o normal que vem todo mês 8 milhões, tem o FPM que é 1% em julho, que o município recebe 350 mil, e 1% em dezembro, que é o anual que a gente chama, 350 mil. O FEP, Fundo Especial do Petróleo, 150 mil. Repasses do SUS da União, através da União, 1.790. FNDE, para a educação, 680 mil. Fundo Nacional de Assistência Social, que são os recursos para os programas de assistência social, 100 mil reais. ICMS, 6.800.000. IPVA, 1.080.000. IPI, 156 mil. Repasse do SUS feito pelo Estado, 210 mil, da coparticipação do Estado. E transporte escolar do Estado, que ele repassa para o município, 250 mil. Fundeb, uma previsão de 5 milhões. E outras receitas, 421.400. Então, nós temos uma receita corrente líquida de 31.314. Aqui anterior, nós tratamos da receita no total, né? Tem a transferência de capital, 4.150.000. E aqui nós estamos tratando da receita corrente líquida. Essa receita aqui, o município não pode gastar mais do que 54% dessa receita corrente líquida em pessoal. E a Câmara não pode gastar mais do que 6% desse valor também com pessoal. Então, esse é a base de cálculo. Essas são as receitas que nos dão a base de cálculo para depois fazer aquele comparativo, aquela avaliação das metas fiscais, se o município não está gastando mais do que 54% e se a Câmara não está gastando mais do que 6% dessas receitas aqui. Tá? Quero fazer uma ressalva aqui com relação a essa receita, contribuição da melhoria.
Temos colocado ela como previsão, já colocamos em anos anteriores. É uma receita que há previsão, mas não há cobrança. Ou seja, até hoje o executivo não quis cobrar dos moradores a participação por pavimentações, por exemplo. Hoje tem uma lei de pavimentação em parceria, né? Onde se divide alguns custos, né? Embora tenha aquelas ruas que venha com emendas parlamentares que o município acaba gastando, por exemplo, o deputado repassa, vamos dar um exemplo, de 250 mil, e o município acaba entrando com 100 mil, 50 mil para fazer uma pavimentação. E aí os moradores acabam ganhando praticamente tudo de graça, só que daí não tem essa parceria, então acaba sendo pavimentada. Há um entendimento que aquela parte que o município pagou como recursos próprios, como contrapartida, ele poderia estar cobrando dos munícipes como contribuição de melhoria. E isso nós temos uma lei para isso, para esse tipo de cobrança, mas como não é feito há tempos, então vai se passando prefeito a prefeito, administração por administração, e acabam não cobrando essa contribuição de melhoria, que seria o município ter o retorno daquilo que investiu, porque vai valorizar a propriedade e depois acabar investindo em outras ruas, né? Então a gente acaba colocando como previsão, muitas vezes não atinge essa meta porque não é feita essa cobrança, sabe? É deixado assim, é feito. Tem a lei de cobrança, a gente tem que fazer a previsão, mas muitas vezes nem se atinge. Todos os anos até hoje não se atingiu porque não houve esse tipo de cobrança, embora esteja previsto em lei essa possibilidade, tá? Só dar essa explicação para vocês, que me passou batido na outra audiência, e eu acho importante tratar aqui, quando a gente até vai avaliar e acaba não atingindo as metas, né? Acaba não atingindo as metas. Às vezes esses fatores aqui acabam contribuindo, né? Porque você faz uma previsão de 300 mil e ele 300 mil, dependendo do mês, se for no primeiro quadrimestre, por exemplo, 4 meses, ele vai repercutir de forma significativa na análise das metas. Aí você acaba não atingindo às vezes por 200 mil, 100 mil, você acaba não atingindo aquela meta, mas porque você fez uma previsão aqui de contribuição de melhoria e acaba não cobrando, né? Mas como é que você sabe que tem essa contribuição de melhoria? Porque nós fizemos a previsão de pavimentação de ruas, né? Então, automaticamente, deveria ter essa contribuição de melhoria, né? Porque aquelas parcerias público-privada, com os moradores já vão pagar a parte deles, então não entraria aqui, né? Já tem uma outra lei que trata desse assunto. Então, deixa eu devolvo para o presidente, para caso alguém queira fazer alguma pergunta. Alguém tem que fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Vereador Doca. Cumprimentar o presidente Beto, cumprimentar o presidente da comissão, Michael, o Ademir, os vereadores e vereadoras. Uma pergunta só, Ademir, que me chamou a atenção segunda-feira, quando a gente discutiu o assunto aqui, que o orçamento do ano que vem, na verdade, é previsto 3,78, né, lá na previsão do Banco Central, né? Mas como a nossa inflação ela está meio descontrolada, isso aí não vai dar problema nesse orçamento aí? Aqui, né? Vamos ver ali que fica maior. Ó. Vejo que para 2022 aqui, ó, o índice de inflação está em 3,78, né? E o crescimento 2,20. Então a gente usa esses dois percentuais como parâmetros para aumento da receita para o ano que vem. Por exemplo, nós colocamos aqui um índice de 5,98. Então, o que acontece? Aquelas receitas que nós, como eu falei, nós não pegamos só esse índice, nós pegamos o índice, o que foi arrecadado até o mês de junho desse ano, que é um índice que a gente utiliza, e o histórico dos últimos 3 anos, no caso 2020, 2019 e 2018. 2020 foi um ano atípico por questão da pandemia, né? Então, a arrecadação de FPM, principalmente ICMS, foi lá embaixo. Então, nós descartamos esses dois esse ano aí para ter ele como parâmetro. Bom, nós fazemos esse histórico e aí acrescentamos, nós estamos arrecadando bem o FPM, por exemplo, esse ano. Então, nós não podemos baixar ele o ano que vem, porque nós temos uma questão de crescimento já previsto em pelo menos 2,20. E a inflação, ela repercute na nossa receita, porque se tem uma inflação, se ela tiver até maior, vai ter é sinal que o contribuinte vai pagar mais imposto, vai retornar mais para nós. Então, essa inflação vai baixar, né? Se essa inflação baixar, nós temos também como
é a questão de você não atingir meta, depois acabar explicando que você tinha essa previsão de inflação, tinha essa previsão de crescimento, e não, de repente, dar um crescimento aqui de 1%. Né? Então, daí você tem como justificar a tua previsão que você não atingiu a tua meta. Lá, quando a gente faz a avaliação de metas, né, por que não atingiu a meta? Porque fizemos uma avaliação que o crescimento seria 2,20 e não foi. Às vezes dá negativo, né? Teve períodos aí que caiu, né? 2020, principalmente. Então, esses são os fatores que justificam depois você não atingir as metas. Tá? Mas nós temos que ter os parâmetros para você fazer a previsão de você estiver aumentando uma receita, quais são os índices que você está utilizando. Então, nós temos como base esses dois índices, que são a inflação e o crescimento econômico, que nós temos que utilizá-los. Porque se der se vamos dizer que se concretize, né, 2,20 e 3,78, isso vai ter um aumento de imposto, né? É um aumento de imposto, porque a inflação aumenta, paga-se mais imposto. Tá? Crescimento econômico. O crescimento é movimento. É movimento, crescimento econômico. Nós crescemos aí, que nem o nosso... Eu mostrei aqui. Nós tivemos um crescimento aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui o... Ó. Nosso valor adicionado, ó, nós tivemos um crescimento de 5,7% de 2000. Esse aqui é em relação ao Estado, 5,7% aqui. Ó. Tá. Nós tivemos um crescimento de 5,7% de arrecadação de ICMS, só o município do Laurentino. Esse se chama crescimento econômico. Então, veja que se o país crescer 2,20%, né, já dá uma arrecadação que vai repercutir na nossa arrecadação do FPM ali. E para a arrecadação do ICMS, nós usamos esse índice aqui de retorno, que vai aumentar 5,7%. Então, nós utilizamos a inflação, que cada receita é um estudo separado, sabe, vereador? Não posso usar como parâmetro para todas as receitas. Por exemplo, o IPTU, eu não utilizo o mesmo índice, porque o IPTU ele é com base no que foi lançado esse ano e mais a UFM, do município, lá, a lei que dá o crescimento do município. Então, é utilizado, se não me engano, o IPCA ou o INPC. Então, é um outro fator. Aí eu tenho que utilizar para o IPTU um outro índice de crescimento. Então, eu pego o que foi lançado de IPTU, de carnê de IPTU esse ano, vejo quanto que deu o IPCA, não sei se é IPCA ou INPC, eu não sei qual é o índice que é utilizado, agora não lembro, tá? Mas a gente pega aquele índice que deu esse ano passado e joga o mesmo índice para o ano que vem, desse INPC ou IPCA, que é um outro fator para a gente calcular o IPTU. Então, cada receita a gente usa um critério. A maioria delas utilizamos o crescimento econômico e a inflação, 5,98%, 6%. Fazemos a média. Claro que tem uma receita que, de repente, está dando muito baixo, nós não vamos jogar 6%, que ela não vai atingir, não vai dar aquele 6%, mas a maioria, a FPM, principalmente, a gente utiliza 6%. Se estiver arrecadando mais, que nem agora esse ano, já está arrecadando, a FPM está arrecadando bem mais. Já veio esses meses, depois que foi feito lá em junho o PPA, foi junho, se não me engano, maio, junho, foi feito o PPA, o FPM desses meses para cá já tem dado maior. A tendência é que esse valor de previsão, se manter esse nível, esse índice de crescimento do país, no caso, se manter, né, não cair, a tendência é que nós arrecade mais ainda do que está previsto agora na LDO, que nós temos essa previsão. A tendência é que vai mudar esses relatórios, né? Mas nós temos que ter como parâmetro esses índices para algumas receitas. Outras a gente utiliza outros fatores, né, que dependendo da situação, né? Não dá para usar para todas o mesmo critério. E como eu disse, se não atingir elas, depois nós temos que justificar. Então, nós temos um parâmetro de justificativa, que é o não atingimento ou não crescimento econômico, ou a inflação não deu tudo aquilo esperado, né? Então, nós temos que ter esses índices aqui para... isso aqui é uma regra geral que o município tem que utilizar alguns índices de previsão de receita, tem que trazer alguns índices. Poderia utilizar só, de repente, o IGPM aqui, poderia utilizar, olha com o IGPM quanto é que está aqui, ó. Quer ver? Ó, o IGPM 4,56 a previsão. Então, a gente prefere utilizar na contabilidade, sempre a receita, você faz pelo mais baixo a previsão e a despesa
pelo mais alto. Seria uma regra, quando você vai fazer uma previsão, né, você registra sempre, por precaução, a receita pelo mais baixo e a despesa pelo mais alto. Então, não dá para você utilizar aqui com o IGPM, que poderia também, é um índice que poderia estar utilizando, de 4,56, mas a gente foi mais cauteloso para não ter um orçamento superestimado. Tá? A gente precisa ter alguns índices que sustentem a nossa previsão. E esses índices que eu tenho utilizado, tanto do IPCA quanto do crescimento, né, venho utilizando há anos, como eu falei aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a apresentação. Ó, eu já apresentei na passada. Em 2020, nós tínhamos uma arrecadação prevista de 26.410.000, nós atingimos 25.540. Tá? Uma diferença de apenas 870 mil, nós atingimos aí 97 praticamente por cento daquilo que foi previsto. Em 2019, passamos um pouquinho, passamos 4%, né? Então, em 2018 atingimos praticamente 100%, em 2017 97%, em 2016 94, 95%. Então esses índices nos trazem dão uma base boa de previsão, né? Pra gente não, se eu estivesse superestimando o orçamento, e o orçamento não pode ser superestimado, né? Tivesse feito isso, de repente nós estaríamos aqui atingindo às vezes 70, 80% daquilo que nós tinha previsto. Então eu uso sempre uma margem que tem me dado uma segurança, e nós temos arrecadado praticamente 100% daquilo que tem previsto, porque senão, vereador, eu quando falo a administração, né, entendo bem o executivo, nós poderíamos estar fazendo um orçamento aqui utilizando um índice maior, e o orçamento ele ficava como se fosse liberado para se fazer, não precisa depender da Câmara, por exemplo, porque você faz um absurdo no orçamento, e aí você de repente usa as dotações daquela forma que você quer, no setor que você quer, porque daí sobra fonte orçamentária, né? E quando você faz um orçamento mais justo, automaticamente, às vezes, durante o ano, há necessidade de estar explicando para a Câmara, deixamos de gastar na função lá, na agricultura, que não foi necessário utilizar aquele recurso, e nós precisamos usar agora para um turismo, por exemplo. Então, nós temos que estar explicando para a Câmara que temos que fazer essa readequação. Quando o orçamento ele é bem equilibrado, muitas vezes a gente precisa estar explicando para a Câmara isso, nós fizemos um orçamento justo e não vou usar aqui, mas eu preciso aumentar a minha despesa lá em tal setor. E se eu fizesse um orçamento muito amplo, automaticamente a administração nem ia precisar estar dando essas satisfações, vamos dizer assim, de orçamento para a Câmara de Vereadores. Tá? Então, isso é um fator assim, que eu vejo pro legislativo, assim, uma coisa também segura para o município não estar com uma carta branca, vamos dizer assim, de fazer o que bem entende, porque eleva o seu orçamento e depois gasta onde quer, né? Sem dar muita explicação. Óbvio que depois nós temos que atingir as metas, tem que dar aquela justificativa de metas e tal, ali da avaliação, né? Mas então, é importante ter esses índices para a gente poder... tem que ter algum fundamento para fazer essas previsões, para explicar essa previsão. Como é que não posso tirar, nós podemos tirar da cabeça da administração dizendo assim, nós vamos arrecadar, em vez de, deixa eu pegar aqui, por exemplo, FPM, 8 milhões a previsão da arrecadação para o ano que vem. Não posso dizer assim, vamos colocar 10 milhões aí. Não, se nós estamos arrecadando aí, vamos arrecadar uma previsão para esse ano de 7 milhões, talvez 7 milhões e 7 milhões e meio, nós temos que jogar um índice, porque o ano que vem não vamos chegar a atingir 10 milhões, não tem como, porque o governo está dizendo que há possibilidade de um crescimento de 2%, como é que você vai ter uma previsão de aumento tão grande assim de fundo de participação dos municípios? Então, nós temos que ter um pouco de critério e usar esses parâmetros para fazer essa previsão. Não é só nós aqui no Laurentino, né? A maioria dos municípios, até daqui da MAVE, usa esses parâmetros, esses dois índices como base para aumento da sua previsão de receita. Tá? Mas lembrando também que tem o princípio histórico, daí tem que analisar cada uma delas, a sua arrecadação. Por exemplo, eu não posso jogar
na contribuição de melhoria, eu vou colocar também 6%. Não, daí não é um outro fator, né? Eu tenho que ver o que tem previsão de investimento do município para o ano que vem em ruas, e se o município vai cobrar. Se fosse levar em consideração o que tem arrecadado nos últimos 3 anos, era 0. Tá? Eu tenho que colocar ali porque há previsão de pavimentação, e o município tem essa lei que deveria estar cobrando e não cobra. Tá? É uma renúncia de receita? Não é uma renúncia de receita por enquanto, mas pode ser que lá na frente seja cobrada essa situação, porque o município está investindo e não está cobrando. Tá? Eu não sei se não sei se eu consegui me explicar um pouco, assim, porque sei que é uma pergunta bem difícil e bem teórica, então não sei se eu consegui, pelo menos esclarecer, ou compliquei um pouco mais, mas tentei fazer um parâmetro, uma demonstração aí pelo que eu entendi a sua pergunta e pelo que eu entendo que seja a resposta, mas espero que tenha... Não, obrigado pela explicação. Mais alguma pergunta? Ademir, pode prosseguir. Então vamos para os investimentos, ações e investimentos. Bom, agora nós pegamos o que foi previsto de recurso lá, né, e já tem as previsões, assim como estava no PPA, né, eu até trago aqui 2022, 23, 24 e 25, que estão mais apagados esses 3 anos aqui, é o que tem previsto para esses anos, para 2023, para esse plano plurianual, né, então a gente tira essa fatia 2022. E para o legislativo, a previsão é de 1.445.100. E aí a LDO, ela poderia hoje simplesmente estar trazendo esse valor aqui de 1.445.000, mas está definindo ele aqui na LDO, quanto disso aqui seria para despesa de custeio e quanto seria para despesa de capital. São 2 itens. Isso seria tratado na LDO. Como a gente já fez na audiência LDO e LOA, a LOA ela é um pouco mais detalhada, né? Então, aquele recurso, por exemplo, se eu pegasse 1.445.000, eu ia na LDO e ia dizer assim, nós vamos, desse 1.445.000 da Câmara, nós vamos gastar 1.310.000 com despesa de custeio e 35.000 com despesa de capital, ok? Aí a LDO nós estaríamos fazendo, dizendo assim, daquele 1.300.000, quanto que nós vamos gastar de pessoal e quanto que nós vamos gastar de outras despesas correntes. E quanto que daquela despesa de capital vai ser para investimento, quanto que vai ser para amortização de dívida, quanto que vai ser para inversão financeira. Então, a LOA traria esse quadro aqui. Tá? Então, como já fizemos na apresentação LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, então a gente trabalha ela de forma mais detalhada aqui. Se tiver alguma alteração, como eu disse na LDO, desses valores aqui, a Câmara resolver dizer, não, nós vamos gastar 920.000 com o pessoal, mas nós vamos gastar aqui 300.000 só com despesa corrente e vamos jogar o restante para investimento. Aí sim nós temos que partir para uma nova audiência da Lei Orçamentária Anual, para trabalhar de novo esses valores, porque vai mudar todo o contexto de apresentação. Não vai mudar para a LDO esse valor aqui. Vai continuar 1.445.000, porque foi aprovado já no PPA. Okay? Senão teria que estar também alterando o PPA que foi aprovado há pouco tempo. Se acaso tiver alguma alteração de valor aqui, a Câmara entenda que deve buscar mais recursos, teria que estar alterando também o PPA, fazendo uma alteração no PPA, porque lá no PPA está dizendo que é 1.445.000 para esse ano. Tá? Não sei se eu consegui entender com relação a isso, então a gente trabalha detalhado por causa da LOA que foi discutido junto com a LDO. Então, desse 1.445.920 para pessoal e encargos, 490 para manutenção das despesas correntes da Câmara e 35.000 para investimento. O gabinete do prefeito tem uma previsão de 850.000, dos quais para pessoal e encargos 650.000 e outras despesas correntes 150.000. Investimento R$50.000, total 850. Aqui são os objetivos específicos, né, que estão detalhados, já foram detalhados no PPA e também naquela apresentação na audiência passada. Conselho Tutelar, 150.000, dos quais para pessoal e encargos 110.000, outras despesas correntes 10.000 e investimentos R$30.000. Funrebom, manutenção do Corpo de Bombeiros, 40.500.
tem outras despesas correntes, R$ 25.000, investimentos, 15.500, total 40.500. E tem uma previsão de construção do prédio do Corpo de Bombeiros de R$ 500.000 para o ano que vem. Lembrando que esse 500.000 é a transferência, previsão de transferência de convênio com o Estado. Tá? A administração financeira, total de 1.250.000 para 2022, dos quais 920 para pessoal e encargos, outras despesas correntes 300.000 e investimentos R$ 30.000. A amortização de dívidas dos empréstimos que nós temos, R$ 880.000, dos quais 280 para juros e encargos da dívida e amortização da dívida R$ 600.000. Aqui aquela planilha dos nossos custos das dívidas que o município tem, né? Até 2036 é essa aqui da Caixa Econômica. Para o transporte, foi feito R$ 1 milhão de reais, né? O município vai pagar um total de encargos de 1.058.000 em 20 anos. Foi retirado 1 milhão para investimento, dos quais foi feita a pavimentação da Arcângelo Ave e da Rua Jerônimo Clock. Temos também aquele financiamento de 1.500.000 para a pavimentação da Rua 1º de Maio, Leonel Loz e Vitório Bonacous, que nós já começamos a pagar esse ano. A tendência é amortizar 500.000 esse ano, 500.000 ano que vem, e 2023 encerra com 415.000 reais. E tem o financiamento de 1.600.000 para a pavimentação da Rua José Tambozzi, que nós vamos começar a pagar o ano que vem, 50.000 reais, e depois a cada ano 200.000 reais até 2029, onde 2030 se encerra com 150.000 reais. Foi uma obra de 1.627.000, extensão 1.268 metros e pavimentação asfáltica 10.220 metros quadrados de pavimentação. Aqui é o resuminho de todas dessas 3 dívidas que eu trago. PASEP, a contribuição do PASEP R$ 250.000, é transferido para a União, esse valor é 1% de algumas receitas do município, dessas receitas aqui, ó, 1% já fica. O FPM, ITR, ICMS de desoneração, recursos naturais, aqui é do FEP, do Fundo de Participação do Petróleo, também já fica retido, esses que estão em negativo aqui, já fica retido, 1% já fica retido para o governo federal. Daí a gente acaba pagando 1% sobre essas receitas aqui, ó. Receita tributária, que são aquelas receitas do município, as contribuições, que entra a COSIP, receita patrimonial, receita de serviços, transferências do SUS e do Fundo Nacional de Assistência Social e do FNDE, o município também paga. Do FNDE o município não paga, só do Fundo Nacional de Assistência Social e do SUS o município paga 1%. ICMS paga 1%, IPVA 1%, IPI 1%. E outras receitas correntes. E as receitas de capital não paga. Então, são essas receitas que o município contribui 1% com o PASEP. Tá? E o PASEP, como o vereador Ali perguntou na outra, é para seguro-desemprego, abono salarial, financiamento do programa do BNDES, né, na parte social. São esses a destinação desse recurso do PASEP. Por exemplo, em julho nós pagamos, além da retenção de 1% sobre essas receitas aqui que estão com negativo aqui do lado aqui, nós pagamos mais R$ 13.000 sobre essas demais receitas aqui. Isso aqui, essas receitas não são tiradas da minha cabeça, tá? Esse aqui tem uma lei específica que trata disso aqui, e aí o município tem que pagar e a Receita Federal ela acompanha esse pagamento, faz a vistoria, a análise desse pagamento, né? Então é acompanhado pela Receita Federal esse pagamento, que a gente faz até uma declaração, a gente chama de CTF, uma informação para a Receita Federal daquilo que está pagando. São várias leis que tratam dessa questão do PASEP e a gente acaba, aí foi feito eu fiz junto com a MAV, com alguns contadores da MAV, nós fizemos um estudo e delimitamos essa tabela aqui como forma de calcular isso, porque não tem isso pronto na internet, não tem pronto isso aqui pela Receita Federal, eles dão a lei e o município tem que cumprir.
Secretaria da Administração, total de 1.300.000, dos quais para pessoal em cargo 665, outras despesas correntes 620 e investimentos 15 mil reais. Espaço. Com a pergunta. Vou tomar uma aguinha aí, depois pode continuar. Vou tomar uma água então, a garganta está seca. O bom é que, como vocês já viram uma vez, daí já teve bastante perguntas, não precisa perguntar de novo, né? Secretaria da Educação, Cultura e Esportes. Então, para manutenção do ensino fundamental, previsão de 4.050.000, dos quais 3.203.000 para pessoal em cargos, outras despesas correntes 647.000, investimentos 200 mil reais, total de 4.050.000. Manutenção do transporte escolar 290.500, que esse aqui é uma ação específica para tratar dos recursos do PENAT, que é através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é a FNDE, e convênio do Estado 250 mil reais, total de 290.500 apenas para despesas correntes, não pode ser gasto com pessoal e nem para investimento. Alimentação escolar, recursos do PENAI 140.500 e recursos ordinários, que a gente chama recursos ordinários, que são recursos livres, né, do município, 200 mil reais. Também só para despesas correntes, 340.500. Isso aqui é só para compra de gêneros alimentícios, tá? Esse valor. Parte de merendeira, gás, essas coisas assim, é incluído aqui, quando é no ensino fundamental, é incluído nessa despesa aqui, né, de pessoal, e quando é no ensino infantil, é lá no centro de educação infantil, é lá na educação infantil, que é alocado a despesa. Aqui é só para compra de gêneros alimentícios. Lembrando que desses 140.500, no mínimo 30%, o município tem que aplicar em gêneros alimentícios da agricultura familiar. Se não me engano, aumentou para 40%, mas eu não tenho certeza agora. Tá? Então, desses 140, no mínimo 30% produtos da agricultura familiar, no mínimo 30%. Apoio à educação de jovens e adultos, total 20 mil reais, também com despesas correntes, 20 mil reais. Salário e educação é recurso também do FNDE, que vem para a educação fundamental e ensino infantil, 501 mil é a previsão, dos quais outras despesas correntes 350 e investimentos 151. Manutenção da educação infantil, 4.511.000, total aplicação para pessoal em cargos 4.003.000, outras despesas correntes 250, investimentos 258.110. A previsão da construção de um centro de educação infantil, 1.500.000 e 200 mil de recursos próprios, total 1.700.000. Manutenção das atividades de educação especial, 370 mil, dos quais 120 mil para despesa corrente e 250 de investimento, que está a previsão de uma emenda parlamentar, foi prevista uma emenda parlamentar para o ano que vem, para manutenção da educação especial, aquisição de um micro-ônibus. Ensino superior, total de 60 mil reais, outras despesas correntes, também não tem despesa prevista com pessoal e nem com investimento, só despesa corrente, 60 mil reais. Despesa corrente, né? Despesa, manutenção de, por exemplo, manutenção de ônibus, pagamento do transporte escolar para o ensino superior. Esse é o tipo de despesa corrente, né? Que quando a gente trata aqui, às vezes a gente fala de despesa corrente, é um termo mais técnico, né? Mas o que entra, se enquadra nesse, dependendo da situação, enquadra. Dependendo do setor, entra diária, entra pneu, entra combustível, essas despesas assim que são do cotidiano para manutenção das atividades, né? Funcionário é pessoal em encargos, né? Pessoal em encargos. Todos os funcionários chama-se pessoal em encargos. São os encargos sociais, entram também na soma do pessoal. Curso profissionalizante, 50 mil reais, previsão de implantação dessa ação aqui a partir do ano que vem. Apoiar os cursos profissionalizantes no município. Manutenção das atividades do desporto amador, 450 mil reais. Previsão de construção de uma arquibancada para o ano que vem.
Pessoal em cargo, R$ 150 mil, outras despesas, 200 e investimentos, R$ 100 mil. Espaço para perguntas. Alguma pergunta? Pode tomar a tua aguinha e acelerar, então. Então vamos lá. Transporte, obras e serviços. Iluminação pública, R$ 600 mil. Outras despesas correntes, 550 e investimentos, R$ 50 mil. Esse aqui, daquilo que se arrecada de iluminação pública, né, que os contribuintes pagam e vem na fatura da Celesc, e acaba depois a Celesc faz o encontro lá das contas, no caso o que teve de receita e o que teve de despesa com o consumo de iluminação pública. Então, nós temos um total de 550 mil de despesa e vai sobrar uma previsão de 50 mil para investimento. Então, no caso, precisa ampliar uma rede de iluminação pública, então vejam que é bem pouco o valor que se tem disponível para ampliação de rede. Aí, se acaso tiver que fazer mais ampliações do que esses 50 mil, o município tem que colocar recursos próprios do município para poder estar fazendo as ampliações, porque a receita, ela quase que se equivale com a despesa que o município tem com iluminação pública. Tá? Só para atividade de segurança pública, total de 75.400, dos quais 45 mil para despesas correntes e 30 mil para investimentos. Isso aqui são aqueles convênios que o município tem com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, né? Manutenção. Serviços urbanos, previsão de 2.487, onde nós temos a previsão de várias emendas parlamentares, aqui tanto da União quanto do Estado. Total de 1.281 para despesa corrente e 1.206 para investimento, que é a questão de pavimentação de ruas, né? Aqui está nas metas físicas, né, que a gente trata lá. Quais são as metas físicas para o ano que vem, né? Por exemplo, dentro dessa serviços urbanos, a previsão de construção de abrigo de passageiro, reurbanização da Colombo Machado Salles, Cesário Bonacoste, construção da rotatória na Praça Inácio de Oliveira, aquisição de um rolo compactador, pavimentação de ruas através de convênios e recursos próprios, 5 ruas, pavimentação de ruas em parceria com moradores, 5, aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários, 2, e revitalização de ruas, 2. São as metas. Pode aumentar essas metas? Claro que sim, desde que tenha recurso para isso, né? Isso aqui é o básico, a meta inicial prevista para o ano que vem, né? Se não atingir, vai ter que estar justificando por que não atingiu. Secretaria de Obras e Transportes. Como diz a Dilma, né, quando se atingiu a meta, aumenta a meta, né? A Dilma falava isso, né? Atingiu a meta, aumenta a meta, né? Então, se o município também, se atingiu, aumenta, né? A infraestrutura, obras e serviços rodoviários, 2.720. Aqui entra a despesa com o pessoal da Secretaria de Obras, 1.200.000. Outras despesas correntes, 1.220.000. E investimentos, R$300 mil. Espaço para perguntas e dúvidas. Alguma pergunta? Pode continuar, Ademir. Vamos para frente. Agricultura. Assistência ao produtor rural, 1.500.000, dos quais pessoal em encargos 723, outras despesas 691 e investimentos 86. Apoio à indústria e colaboradores, 15 mil reais, outras despesas correntes. Apoio ao comércio local e colaboradores, 15 mil reais também, para outras despesas correntes. Manutenção e ampliação das atividades de turismo, 640 mil reais. 350 mil para despesa corrente e 290 mil para investimento. Aqui tem uma transferência de convênio com a União de 240, que é para há um projeto já em andamento, está já, inclusive estão analisando a parte de projeto de engenharia para pavimentação, para reurbanização da rua Cesário Bonacoste, que é através do turismo, e é um repasse da União de 240 mil reais. E essa transferência de convênio do Estado, 100 mil reais, é para a peça do queijo que está prevista para o ano que vem. Tá, ó, veja que a aquisição de um terreno também tem para o turismo, tá, que é um ponto turístico religioso na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, na rua Armenindo Rosa. Foi colocada uma previsão também para a aquisição de um terreno. Preservação do meio ambiente, 200 mil reais, dos quais 30 mil reais para despesa corrente e 170 para investimento. Previsão de aquisição de um terreno para o meio ambiente. Construção de um galpão. Tá?
Esse galpão seria para, tá aqui, terreno e construção de um galpão para gerenciamento de resíduos sólidos provenientes da coleta seletiva. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode continuar, Ademir. Saúde. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, 919.690, dos quais para pessoal em encargos 295 mil, outras despesas correntes 572, investimentos 52 mil reais. Dentro dessa ação entra a parte administrativa da Secretaria da Saúde. Manutenção da atenção básica, nessa ação ela entra toda a parte de recursos do governo federal e do governo do estado. Então aqueles programas de saúde da família, agente comunitário de saúde, entra toda essa parte de recurso. Esse programa agora, Saúde na Hora, se não me engano, que é um posto de saúde 12 horas aberto, ele entra dentro dessa ação aqui, total de 4.321.500, dos quais para pessoal em cargos 2.840, despesas correntes 1.321 e investimentos 160 mil reais. Previsão de uma construção de uma clínica de fisioterapia, total de 500 mil reais com recursos da União e 50 mil de contrapartida do município. Assistência farmacêutica, previsão de 435 mil reais, despesa corrente, não há previsão de despesa de pessoal dentro dessa ação. Até porque a gente coloca dentro dessa ação toda a parte de medicamento comprado pela saúde, que é distribuída na unidade de saúde, na farmacinha da unidade de saúde, né? Então, aqui é são aqueles medicamentos que são distribuídos lá na unidade de saúde. Não entra aqui a parte de medicamento comprado em farmácias do município. Manutenção das atividades de vigilância sanitária, 126 mil reais, dos quais 83 com pessoal, outras despesas correntes 113 mil reais e investimentos 30 mil reais. Vigilância epidemiológica, 80 mil reais com pessoal, 20 mil com despesa corrente e 10 mil de investimento. Uma pergunta? Pode continuar, Ademir. Assistência social. Nós temos também algumas ações dentro da assistência social. Tem a ação 2024, manutenção e aprimoramento da gestão da política municipal de assistência social, total de 645 mil reais e 200, dos quais 475 mil para pessoal, 153.200 para despesa corrente e 17 mil para investimento, total 645 mil. Manutenção das atividades de proteção social básica, 135.600, dos quais 70 mil para pessoal, 45 mil para despesa corrente e 20 mil para investimento. Manutenção de proteção das ações de proteção social especial, total de 500 mil reais. Aqui entra aquele recurso que é repassado para as crianças que estão no sistema de abrigo, né? Então, dentro dessa ação vai toda essa despesa. Eles repassem para as instituições, né, que estão fazendo o abrigo dos menores aqui de Laurentino. Manutenção do Fundo Municipal de Idosos, 105 mil reais, a previsão para outras despesas correntes. Aqui é com repasse recebido através do imposto de renda, né? O FIA também 65 mil reais, outras despesas correntes 45 mil reais e 20 mil para investimento. Também a maioria desse recurso está previsto através de arrecadação do imposto de renda. Tem a manutenção das ações de habitação 100 mil reais, dos quais 90 mil para pessoal e 10 mil para despesa corrente. Atividades de apoio à cultura, 80 mil reais, dos quais 75 para despesa corrente e 5 mil para investimento. Defesa civil, total de 60 mil reais, dos quais 15 para despesa corrente e 45 mil para investimento. E a reserva de contingência, 50 mil reais, que o município tem que deixar uma reserva para caso de intempérie ou algum passivo contingente, né, que seja necessário, e o município precisa deixar uma previsão para caso ocorra esse tipo de situação. 50 mil reais. Alguma pergunta? Pode continuar, Ademir. Vamos para o final, então, o resumo depois do que a gente analisou aqui, quanto que fica para cada órgão, né, unidade. Câmara de Vereadores, 1.445.000.
Gabinete do Prefeito, 850. Conselho Tutelar, 150. Bombeiros, 540. Finanças, 2.380.000. Administração, 1.300.000. Educação, 11.893.000. Esportes, 450. Saúde, 6.462. Obras e serviços urbanos, 5.882. Agricultura, 1,5 milhão. Indústria e comércio, R$30.000. Turismo, 640. Meio ambiente, 200.000. Fundo de assistência social, 1.385.000. FIA, 65. Habitação, 100.000. Fundo da cultura, 80. Defesa civil, 60. E reserva de contingência, 50. Dá o total de despesa de 35.464.800. Na mesma proporção da nossa receita estimada lá no início. Daqueles itens de aplicação que a gente separou ali, então nós temos pessoal e encargos, dá um total de 16.477.500, juros e encargos sociais, R$280.000, despesa corrente, 11.731.690, para investimentos, 6.325.000, amortização da dívida, R$600.000, e reserva de contingência, 50. Total, então, por modalidade de aplicação, 35.464.800. Nós temos que, com base nesses valores, nesses índices que a gente fez a previsão de despesa agora, nós temos depois, lá no ano que vem, nós vamos fazer a avaliação do cumprimento das metas. Então, considerando esses valores que foram apresentados e aprovados já naquela audiência anterior da LDO, uma despesa com o pessoal previsto aqui, ó, do Executivo, de 15.557.500 e para o Legislativo, R$920.000. Isso em relação à receita corrente líquida, que eu falei lá no início, que a receita corrente líquida é a base para aquele índice de pessoal, né, que o município pode gastar até 54%, o Executivo até 54% dessa receita corrente líquida e o Legislativo 6%. Então, considerando esses valores aqui que foram previstos, o município tem uma previsão para o ano que vem de aplicar 49,68 com despesa com pessoal e encargos, e o Legislativo 2,94. Então, os dois têm uma previsão bem abaixo do que podem, né? Total, somando os dois, 52,62. A Constituição também, através da emenda número 29 de 2000, diz que o município tem que aplicar no mínimo 15% em saúde. A previsão é de 16,27 para ano que vem, dos recursos próprios, né? Além daqueles recursos do governo federal e do governo do estado que já vem também para ser aplicado no município. E a educação tem que gastar no mínimo, aplicar no mínimo 25% em educação, além dos recursos do governo federal e do estado. Há uma previsão de 31,46 para o ano que vem com a educação, através de receitas de impostos e transferências. Então, nossas metas, se a LDO for aprovada como apresentado ao Legislativo, se ela for aprovada sem alteração, a receita corrente, a previsão para ano que vem, 31.314.800, receita de capital, só a parte para investimentos, 4.150.000, despesa corrente, 28.489.190, despesa de capital, 6.925.610, resultado primário, 848.100, resultado nominal, R$600.000, receita financeira, 31.900, despesa financeira, 280.000, transferência financeira, 6.479.290. Essas transferências financeiras aqui são os recursos que vão ser repassados para a Câmara de Vereadores, para o Fundo de Saúde e Fundo de Assistência Social. Renúncia de receita, R$350.000. Investimentos, 6.325.000. Então, os gastos de saúde ficaram previstos com 16,27%. Pessoal do Executivo, 49,68%. Pessoal do Legislativo, 2,94%. Gastos com educação, 31,46%. A transferência para a Câmara, 1.445.100. Essas são as metas que estão previstas para o ano que vem e serão avaliadas depois nas audiências a cada quadrimestre. A gente acaba depois dividindo esses valores aqui, né, por mês, quanto que o município vai aplicar. E aí tem uma previsão, através de um decreto, de um cronograma de desembolso que a gente faz mês a mês. E depois faz a avaliação a cada final de quadrimestre junto na Câmara aqui, né, para ver se está atingindo essas metas aqui. Então, fico à disposição para alguma dúvida, algum questionamento que os vereadores tenham. E agradeço também a atenção e
Fico à disposição. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Vereador Ali? Quero cumprimentar o presidente, o Gilberto, o Maico, da comissão, e o Ademir. Ademir, só uma pergunta que eu não sei se cabe. Se essa previsão para ano que vem, vamos supor, o executivo aumente 5% o funcionalismo público, cai junto ali, e já essa previsão ali, esse aumento? Sim, ali no início, quando a gente tratou lá dos índices de crescimento, né, do crescimento econômico e da inflação, nós colocamos um valor lá de 5,98% para a previsão da receita, né? E a despesa de pessoal também nós utilizamos como parâmetro o que foi dado de aumento esse ano, com base e também vendo como é que está o índice o INPC que nós utilizamos, como é que está correndo o índice de agora, para poder já prever esse aumento do ano que vem. Então foi colocado aí em torno de 6% também de reajuste para o ano que vem de pessoal do que está sendo gasto esse ano, que daí já é um outro critério, né? Então a gente utiliza o que foi gasto até o mês de junho e faz uma correção de 6% para o ano que vem. Pode dar 7, pode dar 5, mas a gente já fez a previsão de no mínimo 6% para o ano que vem de acréscimo de pessoal. Tá? Pode ser que não chegue a atingir os 6%, né? Daí, claro que você acaba sobrando talvez dotação nessa fonte, né? Mas se passar de 6% do município, tiver que dar uns 7%, ou tiver um aumento, por exemplo, nós já colocamos também um aumento de pessoal lá na parte da educação infantil, porque lá vai ter, como vai ser construído uma creche, né, um centro de educação infantil novo, vai ter que ter uma previsão de aumento de pessoal lá. Se você pegar o que nós gastamos de pessoal no ensino infantil até agora, dizer, poxa, mas está muito alto o valor, porque já está previsto, se você vai construir uma creche automaticamente, você vai precisar de mais pessoal, né? Então, por isso foi previsto também um pouco mais de pessoal, porque daí a gente acaba aumentando também não só aquele índice dos 6%, ali 5 a 6% de algumas secretarias, como também aumenta um pouco de pessoal, né, da contratação de pessoal. Então também tem outros critérios que são envolvidos, dependendo do setor, tá? Não dá para colocar assim, vamos colocar só 5% e reajustar, né? Não dá, porque nós temos que ver o que vai ter de aumento de pessoal, né? Os bombeiros provavelmente vai ter um aumento também, se forem implantados os bombeiros, vai ter um aumento de pessoal, porque o município tem que disponibilizar, se não me engano, pelo que comentaram, não sei se vai ser isso que vai ocorrer, no mínimo 3 pessoas, se não me engano, do município, que o município vai ter que pagar para estar, não sei se vai deslocar de repente para um outro setor, não sei, mas se tiver que contratar, tem que ter uma previsão já lá para esse tipo de despesa tá sendo coberto lá, tá? Mas foi previsto aí, dependendo do setor, de 5 a 6% para aumento já, o mesmo percentual, um pouquinho mais desse ano só. Tá? Mais alguma pergunta? Nesse momento eu passo a Comissão de Finanças e Orçamentos, é composta com os vereadores, eu, Michael Schmidt, presidente, vice-presidente, o seu Osmildo Caetano, popular Doca, o membro Vilmar. Quero agradecer, Ademir, pela explanação, de novo, que tu está sempre prestando trabalho para a gente aí, tanto que eu acredito que ficou bem explicado, que a gente quase não faz pergunta, porque a gente conversa nos bastidores, tu fala mais em técnica, e quando a gente está fora na rua, tu já fala mais simples para nós entender mais fácil. Então assim, eu acho bacana, fico contente. Quero cumprimentar o nosso contador da casa, Sidney Tambosi, está participando também da audiência. Então, nesse momento, eu só tenho a agradecer, parabéns para vocês todos que estão participando também, os vereadores. Nesse momento, eu passo ao presidente da casa, seu Gilberto Massaneiro. Boa noite a todos. Obrigado à comissão. Foi redigida a ata e solicito que seja assinada por todos os presentes. Agradecer aí o Ademir, né? Sempre pela explanação e com muita eficiência. Agradecer a Carol que nos auxiliou na audiência de hoje. Agradecer a todos
e encerro a audiência pública. Uma boa noite e muito obrigado.